Olá, pessoal. Vamos começar a nossa série Trauma. Eu sou André Raposo, professor, e vamos falar hoje das lesões da cintura escapular. Lembrando que é uma progressão, a parte estrutural óssea, a parte músculo-tendínea, neurovascular, compondo o movimento, compondo a integração com os demais sistemas. Para o clínico, nós temos que pensar de maneira bem mais objetiva na hora do atendimento ao trauma. Então, a gente pensou num fluxograma só para orientar. Qual seria a queixa, o padrão da dor, local da dor, a incapacidade da articulação, o desvio do segmento, que pode ter alteração óssea ou simplesmente da parte moles, músculo, tendão. E aí nós vamos pensar na fratura, que é a perda da continuidade óssea, da luxação, que é a perda da integridade da articulação, a instabilidade, que é a movimentação anômala na articulação. A partir disso, nós vamos pensar em exames complementares, em especial a radiografia, que é o nosso primeiro acesso para a maioria dos prontos atendimentos. E aí podemos depois pensar em tomografia, ressonância, ultrassonografia e demais. Bem, hipótese diagnóstica embasada no exame complementar, haverá a tomada de decisão da conduta, seja ela conservadora ou cirúrgica, tá bem? Primeiro, lesões na cintura escapular, vamos falar de clavícula, fratura da clavícula, luxação acromioclavicular e lesão do manguito rotador, tá? Ao longo da série trauma de membro superior, nós vamos falar também de instabilidade glenomeral, que é a luxação do ombro, tá? E fratura do húmero proximal, tá bom? Quem é a cintura escapular? É a conexão entre o esqueleto e os membros superiores. É o que conecta a mão ao corpo, em linhas gerais falando. A mão que é a nossa interlocução primária com o meio. E aí a gente tem que lembrar das articulações. A esternoclavicular, a acromioclavicular, a glenomeral e a escápulo-torácica. A escápulo-torácica ela é importante porque ela faz parte do movimento e a gente tem o ritmo escapular que a cada 2 graus que a glenomeral se desloca, a escápula se desloca 1, totalizando aí um arco de movimento de 180 graus. Importante, tá bom, gente? Importante, uma articulação negligenciada. Em relação à parte vascular, chamam a atenção a proximidade da estrutura óssea com grandes vasos. Em destaque aí, a artéria subclávia, e isso temos que no toda a história de trauma, avaliar a parte de neurovascular, distal e proximal à lesão, em especial nessa proximidade, estrutura esquelética e grandes vasos. E também o imbrincado sistema de neurovascular que tem na cintura, no manguito rotador especialmente, e a chance de compressão, lesão associada, parte muscular, tendínea e neurológica também, tá bom? Vamos lá. Uma tomografia do plano sagital, ou seja, avaliando como de perfil, mostra que está a 12,7 milímetros a distância entre a cortical inferior da clavícula e a artéria subclávia, mostrando de maneira concreta o que a gente está comentando de que há qualquer chance de desvio, pode haver lesão da artéria subclávia, tá bem? Em relação à parte tendínea, nós temos que lembrar aqui dos ligamentos coracoclaviculares, que é o conoide, o trapezoide e também a gente tem que lembrar do ligamento acromioclavicular. Os coracoclaviculares vão suportar a clavícula e a lesão deles vai facilitar com que a clavícula seja instável verticalmente, que ela se eleve. Isso vai fazer diferença esse raciocínio na hora das lesões, por exemplo, luxação acromioclavicular. Tá bom? Fratura da clavícula. Este é o sinal semiológico na ectoscopia que vai mostrar para a gente a fratura da clavícula. É o sinal da tenda. Vamos fazer aqui, ó. Repare, é como se a pele fosse elevada, igual uma tenda de camping, pela fratura. Isso daí é um risco, é um desvio da fratura sendo tracionada pela parte muscular e há risco de exposição de uma fratura que está inicialmente fechada, tá bem? Vamos falar mais. Então, observem, se há esse sinal da tenda com bastante exuberância nesse paciente aí, avaliada uma radiografia AP da clavícula, mostrando fragmentação,
desvio entre os fragmentos, com esse sinal da tenda, possivelmente estamos diante de uma avaliação cirúrgica. Esse que é nosso pensamento. Ectoscopia, história, trauma direto na região da clavícula, queda sobre algum objeto, enfim, caiu da bicicleta. Depois vem a ectoscopia evidenciando insuficiência para levantar o braço, dor ao movimento, crepitação ao toque na região da clavícula, sinal da tenda. E aí observa a radiografia dessas características que a gente vai comentar agora de novo. Desvio dos fragmentos, cominuição, que é a fragmentação, distância entre as partes da fratura, tá bom? E aí a gente chama a atenção que o terço médio ele é menor, mais estreito, e é mais comum de ter esse padrão de fratura associado ao trauma. O padrão proximal é bem mais raro. Então, o padrão proximal, nós vamos falar de traumas de grande energia, lesões de esqueleto imaturo, com descolamento da fise de crescimento. E aí vamos para o terço distal, muito comum em pacientes idosos, pacientes com osteoporose e também fraturas patológicas, ou seja, fraturas associadas a tumor, tá bom? Só para lembrar, trauma direto, porção do terço médio. Trauma direto é o mais comum, 87% com queda sobre o ombro, tá bom? E o terço médio tem essa característica anatômica, tá? Lembrem sempre, a alta energia é comum no trauma no jovem e a baixa energia no paciente idoso. Tá? É o comum, não é a regra, mas é o mais comum na epidemiologia. Então, num paciente de baixa energia, osteoporótico e fratura do terço distal, é coerente a epidemiologia com o evento que estamos ocorrendo. Bem como o trauma direto em terço médio no paciente jovem. Saiu dessa linha epidemiológica, devemos procurar de maneira bem mais detalhada, tá bom? Lesões associadas, lembra, a cintura escapular, em especial a clavícula, está conectada a uma pessoa. Logo, o trauma pode ter associado trauma no gradil costal, bem como lesão do plexo braquial, tá bom? TCE também pode ser possível, lembrar disso. E quando tem politrauma, trauma de mais de um sistema com fraturas associadas, nós temos que lembrar que o TCE ele é presente a fratura do gradil costal, gerando tórax instável, que é uma linha de fratura de 3 ou mais arcos, e vai fazer uma alteração no movimento do gradil, pode estar presente, tá bom? O fragmento da fratura fica lá parado, somente desconectado do osso? Não. Ele vai sofrer tração proximal e distal, a partir dos potentes músculos, como o trapézio, que estão inseridos, tá bom? E o esternocleidomastoide. Lembra, esse desvio ele vai ser visto na imagem da ectoscopia com o sinal da tenda. E isso daí a gente vai ver na radiografia, não vai ver músculo, mas vai ver o desvio dos fragmentos. Serão critérios esse desvio, posicionamento, risco de exposição, critérios para o tratamento cirúrgico, tá? Vamos lá. O trauma, com mais uma vez evidenciando o sinal da tenda, né, a seta branca na imagem superior, e mostrando aí o esquema de como que seria essa fratura com essa projeção subcutâneo-pele da parte do fragmento proximal aí da fratura, tá bom? E aí o que a gente vai encontrar ao exame físico? Edema, equimose e hematoma, lesão superficial e lesão profunda dos vasos. E aí chama atenção para a queda, a ptose do ombro, com queda do ombro com encurtamento e rotação. Por quê? Perdeu-se a estrutura da clavícula que faz esse posicionamento anterior da cintura escapular, tá bom? Vamos lá. Como é que é o exame radiográfico, exame complementar? A radiografia em AP do ombro, observação direta do ombro, é importante. A radiografia, AP verdadeiro, com desvio de 20 graus, observar por cima a articulação, é importante. Pode observar também a fratura de zanca, que é a inclinação de 15 graus, ou a gente pode, numa avaliação mais pormenorizada, fraturas que saem, fogem, a estrutura pelo perfil de fratura, cominuição exagerada, desvio exagerado, bem como posicionamento alterado,
proximal ou distal, fora da epidemiologia, pedir a tomografia, tá bem? Vamos mais. Imagem radiográfica para a gente acostumar os olhos. AP, vista dos fragmentos. AP, com desvio axial, nós vamos olhar por cima e vamos observar que esses fragmentos eles estão desviados. No AP eles estão aqui, olhou por cima, eles estão desviados, tá bom? O Zanca faz uma definição maior ainda. E aí, para a gente ter uma comparação, podemos pedir a radiografia panorâmica de clavícula ou biacromial. Guardem essa, porque é mais usada lá na luxação acromio-clavicular, mas pode ser utilizada aqui também, tá bom? Vamos lá então. A ausência de contato mais de 2 centímetros entre hipomenuição e risco é um dos fatores para a cirurgia. E como é que a gente vai fazer a cirurgia? Utilizando a placa de maneira a estabilizar todo o processo, placa do padrão estabilidade absoluta, ou colocando entre a parte de cominuição, fazendo a placa em ponte. O professor Fábio comentou sobre isso. Pode ser utilizado haste intracanal? Pode sim, tá bom? Mas isso vai ser feito cirurgia quando for indicação cirúrgica. E quais são essas indicações? Desvio maior que 2 centímetros, encurtamento maior de 2 centímetros, fragmentação com mais 3 fragmentos, as fraturas segmentares, quer dizer, era a estrutura da clavícula aqui, perdeu-se o contato, ficou uma ilha de osso, ficou um fragmento, um segmento de osso sem contato proximal ou distal. Isso é uma indicação cirúrgica, bem como lesões neurovasculares, bem como exposição, tá bom? Tratamento conservador, que a maioria dos casos, principalmente na fratura do terço médio, é a tipóia. Por quê? Consolida bem. A função da tipóia é corrigir a pitose, colocar a estrutura óssea em contato. E aí sim vai fazer o tratamento, tá bom? Não é de indicação usual, não é de indicação moderna o uso da imobilização tipo 8, porque perde-se a redução da fratura, quer dizer, o contato ósseo, pode gerar escoriação, lesão neurológica e, além disso, é bastante incômodo ao paciente, tá bom? Como é que é o retorno às atividades? De 4 a 6 semanas, dependendo do grau de atividade, dependendo do tipo de fratura. 6 semanas para atividade laboral leve, a depender também se o braço fraturado é o dominante ou o setor no qual esse indivíduo trabalha. E o esporte de contato já vão lá para 3 meses. Por quê? O contato excessivo pode complicar a evolução da fratura com hipermobilidade, pode desorganizar o calo mole e pode refraturar o calo duro, conforme a gente comentou essa história de evolução da fratura na nossa primeira aula. Tá bem? Dúvidas podem perguntar na próxima aula, por gentileza, tá bem? Lesão na cintura escapular. Coloquei esse personagem do breakdance, não tenho nada contra a cultura, meu objetivo não é esse, meu objetivo é que vocês tenham de maneira fixa a imagem de trauma na porção lateral do ombro, com o ombro em postura de adução. Reparem, esse dançarino aí, ele vai fazer esse tipo de posicionamento. E aí, qual que é a história? É esse mecanismo que eu comentei, e a ectoscopia podendo evidenciar o sinal da tecla. Por quê? A luxação acromioclavicular, a gente vai tentar reduzir, tentar reduzir. Não haverá, em princípio, crepitação, haverá sim dor, pode ter aquela sensação de atritar o osso, mas crepitar fragmentos, não, tá bem? Então, tenta reduzir, ela volta. Tenta reduzir, ela volta. Por quê? Porque perdeu a estrutura capsular da acromioclavicular e a estrutura ligamentar dos coracoclaviculares. E isso vai gerar uma verticalização da clavícula, tá bem? E aí, geralmente, é muito comum no homem na segunda década de vida, tá bom? O tratamento deve ser individualizado, de acordo com dor, função, de acordo com capacidade laboral e de atividades físicas desse paciente, tá? Já fizemos o exame físico,
a história, e aí nós vamos aqui para a imagem. Reparem, radiografia AP do ombro evidenciando a clavícula e o acrômio. E aí esse esquema anatômico mostrando os ligamentos acrômio-claviculares, a cápsula também que tem que ser lembrada, e os ligamentos córacoclaviculares, conoides trapezoides, tá? Lembra, essa rede ela vai segurar, perdendo essa estrutura, a clavícula vai levantar fazendo o sinal da tecla, tá bom? Estamos acostumados a fazer essa aula com o esqueleto em sala, então fica mais difícil transportar para a parte digital, mas volto a dizer, qualquer eventualidade, vamos conversar na próxima aula, tendo oportunidade até no ambulatório, tá bom? Radiografia, complementando a ideia da radiografia, lembra que eu falei da biacromial ou panorâmica de clavícula? Nós vamos evidenciar a discrepância, nós vamos evidenciar se há discrepância ou não entre o lado lesionado, na luxação acrômio-clavicular, pelo distanciamento da acrômio com clavícula e do distanciamento processo coracoide com clavícula, tá bom? Lembra que é a partir do trauma, lesão ligamentar e vai fazendo essa instabilidade vertical, tá bom? Para tornar de maneira massiva, mecanismo de lesão, impacto direto mais comum, queda sobre o aspecto lateral do ombro com o braço em postura de adução. Beleza, mas e aí? Já vimos a queda do esporte, mas e esse trauma aí associado ao acidente de colisão lateral? Porque o passageiro do que foi atingido na porção lateral, o que ele vai fazer? Colisão com a porção lateral do ombro com o braço, possivelmente em postura de adução. Tá bem? Só para mostrar que quanto maior a lesão ligamentar, maior a instabilidade vertical, vai levantar a clavícula, não só porque a clavícula vai perder o contato, mas principalmente porque há queda do ombro. Então a gente pode lembrar que, mais uma vez, o paciente vai se apresentar segurando, levantando o ombro. E isso também nos vai chamar a atenção para o quadro, a evolução do quadro. Quadros leves, sem desvio na acromioclavicular, dor à palpação e arco de movimento preservado. Quadros moderados, quando já começa a ter uma instabilidade vertical, a clavícula começa a subir e já começa também a ptose do ombro, cair o ombro, tá bom? A apresentação clínica com atitude segurando e levantando, posicionando o ombro para tentar gerar esse conforto da articulação quando ela se encaixa, quando ela se reduz, tá bom? Quadro grave é o sinal da tecla mais presente e associado a essa desconexão completa da acromioclavicular com lesão ligamentar, temos também a possível lesão neurológica, a possível lesão muscular da musculatura acessória da cintura escapular, tá bom? Lembrar de fazer exame neurovascular em todos os pacientes. Já falamos do AP, radiografia AP do ombro, que é o que está exibido em cima. Já falamos do Zanca, que é a inclinação, para a gente observar por cima, podendo ser 15 ou 20 graus. Já vamos falar agora da axilar, que é observar por baixo a articulação. E aí, olha, a imagem esquemática do meio aqui, nós vamos ver a clavícula e o acrômio fazendo o encaixe, e lá embaixo nós vamos ver a glenoide e o húmero proximal. Então, nós vamos ver nessa incidência radiográfica axilar a maior parte das articulações da cintura escapular, acromioclavicular e glenohumeral. Importante a gente ter essa incidência axilar guardada na memória, tá bom? Outra questão que a gente pode observar é nos traumas associados à dor na região da escápula, observar o perfil da escápula, na qual a escápula vai fazer aquele Y característico, nós vamos avaliar toda a estrutura dela. AP do ombro, perfil da escápula. Bom, para comentar a opção cirúrgica, a opção mais comum que a gente vê aí na unidade pública de saúde é a redução, é o contato novamente da articulação e passar fios intramedulares para que essa cicatrização, essa fibrose sustente a acromioclavicular no local. A outra forma que a gente vê é a placa em gancho, placa tipo Hook, que ancora na clavícula e suporta por baixo na acromioclavicular. De maneira mais elegante, uma técnica mais sofisticada, é o parafuso de Bosworth ou até mesmo a amarrilha subcoracoide, na qual a gente
faz um túnel ósseo e ancora essa clavícula de novo, mimetizando aí os ligamentos córacoclaviculares. Tá bem? Só para constar. Tratamento inicial, tipóia. Lembrando que a tipóia tem dupla função: conforto, porque reduz, e estabilidade na articulação lesionada. Tá bem? Lesão do manguito rotador. Observação: o manguito rotador, formado aqui na imagem, nós vamos ver o supraespinhal e infraespinhal redondo menor e à frente o subescapular, fazendo com que a estrutura do ombro haja na forma de instabilidade, porém controlada. A lesão mais comum é do supraescapular, e aí vai mostrar como na imagem a perda principalmente de movimentos de flexão, elevação, rotação externa. A pessoa queixa no cotidiano: não consigo pentear o cabelo, não consigo colocar uma roupa no alto, algo em cima, em uma prateleira, tá bom? Qual que são as queixas clínicas? A dor, que ela é progressiva com fraqueza, a dor que ela é noturna. Por quê? Sem o manguito rotador ativo, o deltoide vai fazer impacção da porção proximal do húmero no arco ósseo da acromioclavicular. Pode evoluir para capsulite adesiva. Por quê? Vai fazer uma alteração da movimentação, alteração do equilíbrio da muscular, músculo tendíneo na articulação, comprometendo a parte da cápsula também. Perda da força de rotação externa é o sinal mais sensível da lesão do supraescapular, do supraespinhal, desculpa, no manguito rotador, tá bem? É muito comum o paciente ter um trauma, uma queda, e ir à unidade de atendimento, fazer um raio-x e avaliar se não há fraturas. No entanto, 1, 2 semanas depois, ele procura a unidade ambulatorial para fazer uma reavaliação, porque não tem a capacidade articular, principalmente a rotação externa, a capacidade para fletir e levar o membro superior, tá? Mais comum no lado direito, por quê? Porque a maioria das pessoas são destras, logo há uma alteração, uma exigência maior. Porém, chama a atenção que 30 a 50% das pessoas já possuem lesão não sintomática do manguito rotador. Então, não é para ficar procurando exame complementar, é para fazer o exame físico e avaliação da capacidade funcional, tá? Lesão do manguito, perda de força depressora, vai gerando mais impacto da estrutura proximal, grande tuberosidade, com o arco da acromioclavicular. Tá bem? Chamam a atenção para as lesões sintomáticas pela ruptura aguda, igual aquele primeiro esquema que a gente mostrou logo no primeiro slide, mas ela pode ser uma ruptura assintomática, principalmente em quadros degenerativos, que em certa linha também favorecem as lesões traumáticas, tá bom? Roturas podem aumentar de tamanho, porque é uma articulação predominantemente instável, então isso pode gerar aumento dessas progressões da lesão do manguito rotador, em especial supraespinhal, tá bom? Degeneração gordurosa acontece ao longo da idade e ao longo também da mudança da constituição corpórea. E aí o músculo passa a ser substituído por lipídio, por gordura. E aí tem o Gutalier, a classificação só citando, que vai avaliar isso daí. Pode aparecer no laudo, principalmente de ressonância, tá bom? Vamos lá. Temos que entender que a classificação pode ser aguda ou crônica, lesão aguda, principalmente trauma, crônica pela questão degenerativa, ou uma lesão aguda comprometendo a alteração, tá bom? Predominam as lesões supraespinhal em crônicas, mas esse enredo que eu acabei de comentar, do paciente com queda, sem fratura, raio-x limpo e insuficiência articular, é comum no ambulatório, tá bom? A lesão ou rotura pode ser parcial ou total, traumática ou degenerativa. Só para a gente falar, ela pode ser pequena, com menos de 1 centímetro, ou maciça, com maior ou igual a 5 centímetros, tá bom? E aí, e o exame clínico? Nós temos que avaliar a capacidade funcional desse paciente, em especial a rotação externa, seja ela feita neste eixo ou neste eixo, tá bom? Nós temos que avaliar também a capacidade de abdução, de elevação e flexão. Ao final dessa aula, no slide, vão estar todos os materiais para vocês do exame físico, e a gente vem discutindo isso ao longo
das partes práticas, tá bem? Qual é o exame físico para a gente ter no bolso quando vai suspeitar de lesão do supraespinhal? Nós temos que ter o teste de Job, nós vamos avaliar que a parte de competência do supraespinhal, que pode ser avaliado de maneira passiva, sustentando com o polegar voltado para baixo, ou principalmente, né, que é a descrição clássica da manobra, ativa, fazendo a força para levantar. Vai ter dor, dor ao movimento, teste positivo, dor, tá bem? A inspeção dinâmica, nós vamos também misturar isso com a coleta da história, quando o paciente não vai relatar que não consegue coçar o outro lado das costas, não consegue levantar para pentear cabelo, segurar algo no alto, tá bom? E o exame complementar que nós vamos pedir é de maneira rápida, preste atenção, o mais rápido é conseguirmos uma ultrassonografia, na qual vamos avaliar a integridade da porção miotendínea e da inserção dessa nas estruturas. E aí uma imagem de como é feito o exame, eu gosto desse exame por ele ser um exame dinâmico, ou seja, você consegue mobilizar o paciente no espaço, e eu gosto desse exame porque ele é de rápida execução, tá? Depende do operador, claro. E aí, só para exemplificar, a anatomia e o supraespinhal e a inserção dele, tá? Porém, o exame padrão ouro com maior sofisticação e detalhamento é a ressonância magnética. E só para a gente acostumar os olhos, nós temos aqui normal, normal, a inserção do supra na grande tuberosidade, na imagem da esquerda, e uma lesão com o encurtamento dela e a distância, a retração dessa estrutura, tá bom? O tendão supraespinhal, como eu falei, mais de uma vez é o mais acometido, sendo 2 vezes maior a incidência dessa estrutura em relação às demais. Então, qual é o mais que nós vamos procurar de primeira? A lesão do supraespinhal, tá bem? E qual que é o pior prognóstico para o tratamento conservador? É a dor noturna. Por quê? Mostra que já há uma insuficiência em todo o manguito rotador, e o deltoide, quando o paciente deita, ele é eficaz para puxar toda a estrutura, gerando impacção. Uma lesão maior de 1 centímetro, uma dor a mais de 1 ano e diminuição da força, tá bem? Do membro acometido. Tratamento conservador, realizar analgesia e controle do processo inflamatório. A analgesia ela é importante para a qualidade de vida, possibilitar que o paciente possa ser atendido no setor da fisioterapia. Qualidade de vida e progressão do tratamento. Controle inflamatório ele pode ser feito com anti-inflamatório, esteroidal e não esteroidal. Pode ser feito também de maneira a ser aplicada na estrutura lesada, no caso principalmente associada a degenerativo, tá bom? Olha só, particularmente gosto muito da infiltração guiada pelo ultrassom, porque a gente tem certeza da lesão, do padrão de lesão e onde a gente está fazendo o fármaco. Porém, pode ser feito de maneira a seguir a anatomia, ao ponto álgico, tá? Não é para ser feito de qualquer maneira, violar a cápsula, violar a articulação de maneira não estéril. Isso pode piorar porque pode gerar um quadro infeccioso, tá bem? Tratamento da lesão, a partir do tamanho da lesão, do grau da lesão, do funcionamento, vai entrar a fisioterapia para reabilitação postural da cintura escapular, recuperação do arco de movimento e principalmente controle álgico, tá bom? E se for cirúrgico? Lesões extensas, lesões de um paciente ativo, lesões agudas, a gente vai pensar na dor e melhorar a função. Primeiro ponto é a dor, principalmente se a gente tem um quadro já de comprometimento por tendinopatias associado, tá bom? E como é que seria essa cirurgia, que sendo o padrão ouro dela a artroscopia? Fazer a correção do ponto de inserção, fazendo a recuperação, revitalização desse tendão e fazendo a reinserção óssea deste, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida, qualquer eventualidade, estamos disponíveis para conversar na aula e também, principalmente, a parte prática, exemplificando toda essa aula, tá bem? Um grande abraço a todos.